eu vim trazer um pouquinho para vocês hoje sobre os cuidados posturais no nosso ambiente de trabalho e algumas estratégias para a gente prevenir lesões e promover o bem-estar nesse ambiente. Tá? Vou me apresentar, como a Silvana já me apresentou brevemente, eu sou fisioterapeuta, sou especialista em postura e coluna, e há 19 anos, ao longo da minha jornada aí como fisioterapeuta, eu me especializei em pilates, e logo no início eu trabalhei numa clínica, e pouco tempo depois, em 2007, eu fundei a minha empresa, a Universo Postura Pilates, que inicialmente era um estúdio de pilates, e com o longo do tempo nós fomos implementando outros serviços, implementando palestras, consultorias, né, para empresas e consultorias pessoais. Com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, inovar, né? E aí implantamos o teleatendimento, onde a gente conseguiu levar mais conhecimento, mais auxílio para um maior número de pessoas, porque esse universo online, né, ele não tem barreiras, né? E aí, de 2022 para cá, nós encerramos com os nossos atendimentos no espaço físico para nos dedicarmos mais a esse mundo online. Então, hoje a Universo, ela leva através de consultorias, palestras e teleatendimento para o Brasil inteiro e até para outros países fora, né, do Brasil. E qual é a nossa maior missão? Levar saúde e qualidade de vida através do movimento com apenas um clique no seu celular. E o que nós vamos falar hoje? Nós vamos abordar alguns temas para conhecer um pouquinho o seu corpo, falar da importância de uma boa postura, quais os benefícios dessa postura correta, como manter essa postura, né, no nosso ambiente de trabalho, no nosso dia a dia, como que a gente pode implantar dentro do nosso ambiente laboral uma cultura preventiva e quando é necessário buscar ajuda profissional, tá? Aqui nós vamos ver um vídeo que passa um pouco de como é a nossa coluna, né? A nossa coluna, ela funciona como um alicerce para a nossa cabeça e ela une os nossos membros, né? Os membros superiores e os nossos membros inferiores. Dentro dessa coluna passa a nossa espinha, né? A medula, que é a parte mais sensível, vamos dizer assim, do nosso corpo. Entre as nossas vértebras, a gente tem aqueles disquinhos que a maioria das pessoas costumam ouvir falar, são as famosas hérnias de disco. Eles servem como acolchoamentos, né, para os ossos das nossas vértebras. A nossa coluna, ela é dividida em 3 partes. A parte da cervical, que é essa região aqui do pescoço, a parte da torácica, que, né, pega o nosso tórax, até mais ou menos a região do umbigo, e a nossa coluna lombar, que é o finalzinho até o ossinho sacro, que é esse ossinho finalzinho que aparece aí no final do vídeo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, como a nossa coluna está apoiada nesse osso do nosso sacro e quadril, qualquer movimento do nosso corpo vai influenciar na nossa postura. Então, na nossa postura e na nossa coluna. Então, por isso, ter uma postura correta é muito importante para a gente prevenir lesões e evitar, né, que venha a ter uma lesão repetitiva no nosso dia a dia, certo? Então, por que, Grazi? Como é importante? Por que é importante uma postura correta? Porque a gente vai manter o alinhamento dos nossos ossos e das nossas articulações. Como eu falei lá naquele videozinho da parte da nossa anatomia, a gente tem o osso, a musculatura e as articulações. E a postura, ela influencia em tudo isso. A gente consegue diminuir o estresse, né, sobre essas articulações, esses ligamentos, com uma boa postura. Tem mais eficiência dos nossos músculos, porque eles ficam equilibrados, prevenindo tensões também nessas musculaturas e favorecemos as nossas funções bem básicas, as funções corporais básicas, como a respiração, a digestão e a própria saúde mental.
E quais os fatores, Grazi, que podem estar influenciando na minha postura corporal? A nossa personalidade é um deles, porque pessoas muito tímidas tendem a ter aquela posturazinha mais retraída, mais fechada. Pessoas mais comunicativas já são que têm uma postura mais aberta, né, mais, às vezes até pessoas rígidas, mais afrontosa. A nossa idade interfere, o ambiente que a gente está também interfere, a nossa saúde mental, porque se a gente é muito ansioso, a gente vai tender a deixar os nossos músculos mais rígidos, vai alterar a nossa postura. Se a gente é uma pessoa muito preguiçosa, mais largada, ou está naquela fase, né, cansada, com desgaste mental grande, a gente também vai influenciar as nossas atividades diárias e os posicionamentos incorretos, principalmente os nossos hábitos. Tá? E quais são os benefícios, Grazi, de eu ter uma boa postura? Primeiro de todos, uma melhora da nossa qualidade de vida, né? Porque, como eu falei nos slides anteriores, menos tensões, menos desequilíbrios musculares, eu vou evitar desgastes, né, nessa minha articulação, então eu aumento a minha qualidade de vida, eu aumento a sobrevida, vamos dizer assim, da minha máquina, que é o meu corpo humano, né? Tem uma melhora da minha autoestima, uma melhora da aparência, porque se vocês já repararam, tem pessoas que têm aquele ar, parecem que estão relaxados, né? Às vezes até são mal julgados, mas às vezes é a postura dela que está tão ruim que está levando aquela aparência. E a nossa produtividade. E como que eu mantenho essa postura correta, Grazi? Tá, entendi a anatomia, entendi os benefícios, mas e aí? Trouxe aqui umas dicas bem práticas para vocês colocarem em uso, principalmente quando a gente pensa num ambiente bem diversificado como um aeroporto, né, com colaboradores de diversos setores. Primeiro, quero trazer 3 principais formas da gente manter essa postura alinhada. A primeira é o autogerenciamento. Busque observar a sua postura no seu dia a dia. Por exemplo, você está aí me vendo aqui pelo YouTube, pode estar deitado no sofá, todo largado, e às vezes está ali horas assistindo um vídeo. Eu tenho que me gerenciar se eu não estou numa posição ali por muito tempo, ou se eu já estou aqui me organizando aqui melhor na cadeira. Atividade física seria uma segunda forma, porque a partir dos 30 anos, principalmente, a gente começa a ter uma perda considerável de massa muscular e, consequentemente, da nossa força. Então, a prática regular de uma atividade física, seja o pilates, seja a musculação, seja uma dança, ela ajuda muito nessa melhora da força e da nossa flexibilidade. E a terceira, prevenção. Aí uma dica de ouro que serve para todo mundo implementar na sua rotina. Faça pequenas pausas no seu trabalho e realize, caso dentro da sua empresa, né, que geralmente hoje isso está muito comum, cada vez mais as empresas estão buscando isso, programas que incentivem qualidade de vida. Busque engajar nesses programas, faça as orientações que são dadas. E caso ainda não tenha, mantenha as pequenas pausas. Então, aqui, as dicas bem práticas, como eu havia falado. Pensando em ajustar o nosso ambiente laboral, se a gente pegar a primeira figura, né, da nossa esquerda, a gente vê um homem sentado em frente ao computador e como que nas 3 primeiras que estão marcando vermelhinho, como que está a postura dele? Está muito curvada, ele está muito para frente, ele não está utilizando o apoio da cadeira da forma que deixe ele numa postura mais alinhada. A sua tela está muito alta ou muito inclinada, então você acaba gerando uma elevação desnecessária, né, da coluna cervical. Observem os pés também, muito para frente, acaba jogando uma carga grande ali na região da coluna. Na segunda figura, a gente consegue observar, né, da primeira linha. Ou então, com os pés cruzados em cima da cadeira. Aí uma outra dica bem importante, se você tem uma estatura mais baixa e seus pés não ficam apoiados no chão,
formando um ângulo de 90 graus, como mostra aqui, coloque um suporte e apoie os seus pés. Ou então, abaixe a sua cadeira. Na figura ao lado, é bem similar, só muda um pouco a formação da cadeira e da mesa para a gente ter os dois exemplos. Uma outra orientação é: evite sentar com as pernas cruzadas. Não que você não possa, mas evite ficar horas seguidas. Porque, como eu mostrei na anatomia, quando a gente senta com a perna cruzada, o nosso quadril desnivela. Então, a gente acaba gerando toda essa tensão. E, geralmente, a gente tem o hábito de sempre cruzar a mesma perna. Então, a gente começa a gerar um desequilíbrio no nosso quadril, que vai gerar um desequilíbrio no tórax, na coluna, e às vezes você fica com a postura até tortinha, gerando dores e compensações, tá? Busque sentar com os dois pés apoiados, sentindo a distribuição do peso. Aqui uma outra dica bem legal é o uso de celular, mantendo aqui você forçando a sua região cervical. Substitua por fones, deixe seus ombros bem relaxados. Na segunda figura, a gente já observa o apoio para os braços, né? Caso a sua cadeira, sua estação não tenha, né, o apoio, chegue a cadeira mais próxima da mesa e apoie os seus braços sobre a mesa. Uma outra dica aqui, que é muito comum para os homens, mas que as mulheres às vezes também têm, é de evitar sentar com objetos no bolso, principalmente na carteira. Nessa imagem aqui, a gente tem uma visão bem legal da nossa estrutura óssea. E observe, olha como que o quadril dele desnivela e a coluna vai fazendo uma curvatura para um lado e para o outro, tipo uma minhoquinha, deixando o quê? Toda a postura desalinhada. Então, imagina isso diariamente. Você vai desenvolver uma alteração postural, que a gente chama de escoliose, uma escoliose postural, por causa, às vezes, de um detalhe no seu dia a dia. Aqui uma dica para quem já trabalha em pé, né? Como aqui nós temos diversos públicos, como eu disse, se você tem uma estatura menor e precisa limpar, ou né, precisa limpar uma área um pouco mais acima, use uma escadinha, para que você não precise ficar numa postura tão esticada. Imagine nessa imagem do senhor limpando um vidro, imagina 3, 4, 5 horas do dia, ele nessa postura todo esticado, com o braço na ponta dos pés. Quantas alterações isso vai gerar? Não só posturais, como consequentemente desgastes e dores, que podem ser evitadas usando uma simples escadinha ou mudando, né, ao invés de limpar com pano, usando uma vassoura com cabo que aumenta e diminui, né, com cabo regulável. A outra imagem já mostra o autogerenciamento quando a gente vai pegar um peso, por exemplo, né? No aeroporto, né, a gente tem a parte de coloca a mala, tira a mala, bota a mala, tira a mala. Então, se a gente faz uma flexão de tronco muito grande, como na imagem aqui, dele abaixando para pegar o peso no chão, aqui está em xizinho vermelho, observe que ele usou a coluna e não a força da perna. Então, o ideal, quando você vai abaixar para pegar um peso, é que você dobre os seus joelhos, pegue o peso, use a força dos seus braços e da sua perna para levantar aquele peso, e não a flexão e extensão do seu tronco. Mais ao lado, a gente já observa o uso que hoje é recorde, né? O celular, que a gente acaba ficando com o celular aqui baixinho, o pescoço curvado para frente, e aí a gente vai gerando uma postura o quê? De uma cifose, aquela pessoa curvada, né? O famoso corcunda, né? E aí, com um pequeno detalhe do seu autogerenciamento diário, que você levanta um pouquinho o celular e deixa ele mais na direção do seu campo visual, você já consegue prevenir essa alteração postural aí. E quando eu devo procurar ajuda profissional, Grazi? Trouxe aqui 5 sinais, 5 orientações que o seu corpo pode te dar para que você busque ajuda profissional. A primeira é observar
dor ou tensões musculares. Aquele contraçãozinha, aquela região que está toda hora ali. Está doendo, está doendo. Se você já observou isso constantemente, está na hora de você buscar ajuda profissional. Pessoas que sofrem com tendinite de repetições, seja no punho, seja no ombro, seja no quadril, o corpo dela também está sinalizando que algo não está legal. Ou ela deve ter uma postura, adotar uma postura diária ali de uma forma incorreta, ou está sobrecarregando, ou a lesão já está realmente instalada e está precisando de tratamento. Outro sinal são alterações na altura dos nossos ombros e quadril. Se você observa que seu ombro direito está muito elevado, e por mais que você tente, você tem que corrigir, mas mesmo assim ele ainda está, é uma alteração importante que já precisa de uma intervenção. A mesma coisa no quadril. E outras são alterações na nossa coluna. Quando você percebe que você está ficando muito corcundo, que seria a cifose, ou que você está com aquela lordose, que é o aumento da curvatura da lombar, né? Aquela famosa empinadinha do bumbum, que é mais comum nas mulheres, mas que também é possível visualizar em homens. E quando você quer buscar prevenção, que é a melhor forma da gente evitar alterações posturais. No próximo slide, eu trouxe uma vivência bem breve. Aqui a gente tem, como a gente está tentando trazer várias abordagens, eu trouxe uma vivência bem breve, que eu acho que vai ser bem legal, para que vocês vivenciem um pouquinho da forma que a gente auxilia os nossos pacientes. No vídeo, ele vai dizer para você deitar. Quem está em casa no YouTube pode buscar uma postura deitada, mas quem às vezes está assistindo esse vídeo sentadinho no trabalho, só busque na posição confortável sentado. Vou dar play, hein? Vamos lá. Deite uma postura. Feche os olhos e se concentre somente no som da minha voz. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Inspire pelo nariz e expire pela boca novamente. Inspire pelo nariz e expire pela boca. Sinta o ar entrando pelo seu nariz, indo para seus pulmões, levando oxigênio e energia para cada célula do seu corpo e saindo pela boca, tirando todas as impurezas, dores e desconfortos. Imagine-se caminhando em um gramado bem verde, com grama bem baixinha. Sinta os raios de sol batendo no seu rosto com aquela brisa bem suave e agradável. Siga caminhando. Mais à frente, você verá uma linda cachoeira. Observe a queda da água. Chegue bem perto. Molhe seus pés, molhe suas mãos. Pegue um pouco dessa água e molhe o seu corpo, seu rosto. Sinta a energia da vida e a pureza que a natureza nos traz. Sinta um pouco mais dessa água corrente e deixe que toda essa água leve todas as suas preocupações, angústias e dores embora. Absorva todos os sentimentos de paz, saúde e vigor. Guarde com você essa sensação gostosa de corpo leve e alma purificadas. Volte aos pouquinhos, vá se despedindo desse local, mas traga essa energia com você. Volte a se concentrar na sua respiração. Sinta seu corpo suave, levemente.
Comece movimentando seus pés bem lentamente. Movimente suas mãos. Abra seus olhos devagar. Espero que esteja com essa energia de paz, tranquilidade e agora, bem relaxado, você tenha um excelente dia. Muita luz e paz para você. Depois dessa vivência, acredito que você consiga, tenha conseguido perceber, né, como que é importante a gente se conectar, se autogerenciar, observar a nossa postura, e que às vezes uma pequena pausa no nosso dia, 5 minutinhos, já trazem uma revigorada que vai fazer você ser muito mais produtivo, vai ter muito mais concentração e vai trabalhar de uma forma mais feliz. Que eu acho que o importante é isso, né? A gente ter felicidade e prazer nas nossas tarefas do dia a dia. Deixo aqui os meus contatos, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e nesse QR Code eu trago um presente. Quando você acessar, você vai ser jogado para uma página que tem um link de alongamentos matinais. Faça desses alongamentos um hábito diário. Se por acaso a sua manhã é muito corridinha e você não consegue, inclua na sua rotina noturna, mas faça. Você vai observar transformações surpreendentes no seu corpo. Muito obrigada, uma excelente noite para vocês.